E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, galera. Nós estamos aqui, ó, na Reef Point com o nosso amigo André. André é médico veterinário da Reef Point, que é uma importadora de peixes e produtos, né, e corais para aquário marinho e produtos voltados para água doce. Mas o nosso foco hoje eu quero montar um aquário marinho. E agora, o que eu preciso fazer? Doutor André, me fala aí, o que eu preciso para ter sucesso no aquário marinho? Simples, porque o nosso canal é simples, mas com qualidade. Bom, primeiro eu vou começar falando que existem milhares de jeitos de você montar um aquário marinho. Sim. O que eu vou passar para vocês hoje é um O jeito que seu eu considero ideal, né? Para quem está começando aí. Então assim, qual que é o tamanho do aquário? Vamos falar assim, vai. Eu tenho um aquário de 250 litros. 250 litros. Com SAMP. SAMP. Então o meu SAMP é traseiro. SAMP traseiro, tá bom. 250 litros com SAMP traseiro é um aquário, vamos dizer, raro, né? Eu não sabia não. Normalmente assim, a gente recomenda, até uns 100 litros faz um SAMP traseiro. Acima disso já é melhor fazer um SAMP menor, porque a gente vai ter uma limitação de skimmer. Tá? Certo. 250 litros é um aquário que a gente recomenda skimmer. Para quem, desculpa a gente ser o mais didático possível aqui, doutor. O que é um skimmer e para que serve? Bom, eu vou pegar, o Antônio vai mostrar a imagem aqui do skimmer nosso funcionando. Skimmer, como que surgiu a ideia do skimmer? Ele é um equipamento que vai produzir bolhas de ar, né? Nessas bolhas vão ser agregadas partículas de proteína, outras matérias orgânicas e inorgânicas, né? Que vão subindo num corpo e vão explodir num copo. Nesse copo vai ficar a sujeira que a gente chama de skimmate. Os skimmers antigos, eles eram à base de pedra porosa. Então você tinha um compressor de ar lá jogando bolinhas e através da pedra porosa você ia subindo as bolhas. Teve uma evolução de skimmers aí, a gente passou pela válvula Beck, a gente passou por skimmer de spray jets. Hoje o mais comum é o skimmer needle wheel. O que é o skimmer needle wheel? Ele vai ter um skimmer que é uma bomba, que ele vai puxar através a gente chama de voluta, vai puxar a água e o ar. Vai ter uma mistura, vai ter uma quebra de bolhas no impeller do skimmer, que o impeller chama needle wheel. São várias agulhinhas que vão quebrar essas bolhas em partículas menores que vão subir no corpo. Subindo no corpo vai ter essa câmara de reação e essas bolhazinhas vão atrair as partículas de matéria orgânica e inorgânica que vão ser coletadas no copo depois. Para que serve o skimmer? Para reduzir o volume de matéria orgânica no aquário? Exatamente, tá? Ele vai ajudar nessa filtragem aí do excesso de nutrientes da água, tá? Por que eu tava falando? Acima de 100 litros, normalmente com 100 litros o pessoal resolve na troca parcial, você pode usar um filtro externo. Acima de 100 litros eu já recomendo você fazer um SAMP embaixo e colocar um skimmer adequado. Então, você que tem aquário aí, que quer montar um aquário marinho, até 100 litros ele consegue manter com troca parcial ou um SAMP traseiro. Isso. Acima disso, SAMP... Porque os skimmers feitos para aquários menores, eles são menorzinhos, eles cabem no SAMP traseiro até, dependendo de como você vai fazer o SAMP, né? E acima disso já são skimmers maiores que não vão caber num SAMP traseiro, né? Então faça um SAMP embaixo. Ou seja, eu tô ferrado. Vamos lá. Recomendo, tá? Faça um SAMP. Você é a segunda pessoa que me fala isso. Eu falei, não, acho que isso aí tá errado. Até porque no marinho, outra coisa, a gente preza muito pela questão estética da coisa. Então, às vezes você vai colocar um hang-on e um copo pra ficar as coisas aparecendo e com o SAMP a gente já consegue esconder tudo isso. Bom, então o skimmer pra mim é essencial, tá? O skimmer a gente até brinca que é o coração do aquário, né? Uma dica pra você, tá? Se você não fez o seu SAMP ainda, compre primeiro o seu skimmer. E faça o SAMP nas medidas que caibam ao seu skimmer. Exatamente, porque tem skimmers que tem alturas de trabalho, né? Então você já compra o seu skimmer, já dimensiona o SAMP, já calcula essa altura, porque normalmente o pessoal não faz isso, então às vezes fica muito baixo, fica muito alto. Eu vi que tem alguns skimmers que tem como se fosse um calço, eles ficam mais altos. Isso, por exemplo, aqui no meu tem um calço, tá? Olha lá, eu tô mostrando aqui imagens para vocês verem, galera. Então assim, esse é um skimmer da Red Starfish, ele é um skimmer needle wheel, né? Ele tem uma bomba controlável DC,
E ele tem justamente esse princípio, ele vai puxar o ar e a água pela voluta e vai quebrar as bolhas que vão subir através do bubble plate, vão subir de forma mais organizada e mantendo o tempo de reação adequado e vão precipitar no copo. lá no copo. Ele tem ele já veio com uma etiquetinha qual que é a área de trabalho ótima dele. Né? A gente já tinha um skimmer antes, a gente trocou esse skimmer, fez um upgrade. Esse skimmer ele acaba sendo um pouco mais econômico que o outro e puxa mais ar também, por consequência ele vai criar mais bolha e vai tirar um pouco mais de sujeira. E aí a gente teve que colocar esse pezinho, que já era o pezinho do outro skimmer, mas acabou servindo para ele também, né? Legal. Então assim, faça o SAMP de acordo com o seu skimmer. Tá, agora, já que nós estamos em SAMP, você que está acompanhando o nosso canal, quer aprender a montar um aquário marinho, esse vídeo foi feito para você. No SAMP do aquário de água doce, nós temos mídias biológicas, né? Cerâmica, as pessoas utilizam K1, diversos tipos de mídia. No aquário salgado, o aquário marinho, as pessoas utilizam o quê? Normalmente a gente já tem as rochas vivas, né, que fazem essa parte de filtragem biológica. A gente vai ter o cascalho também que faz. Se você quiser colocar mídia biológica, cerâmicas no aquário marinho, no SAMP, se couber, coloca, sempre é bem-vindo, né? Então assim, não é que no aquário marinho a gente não vai colocar, você pode colocar sim. Tá? Olha que legal. Mas normalmente a gente já tem as rochas que fazem esse papel. Certo. Tá? Agora me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade aqui em relação à água, né? Eu moro em Minas Gerais e Minas Gerais não tem mar e mesmo se tivesse, né? Eu acho que uma água do mar eu teria que ter muita segurança em relação à sua pureza para eu colocar no meu aquário. Eu acho que eu não poderia coletar ali da área de praia, que eu ia pegar mais esgoto do que água, né? Infelizmente, né, galera? O que é que o aquarista precisa ter para tratar uma água do mar, uma água para um aquário marinho? O que ele precisa ter? Acima, assim, isso tudo vai depender do seu consumo, né? A gente sempre recomenda usar água de osmose reversa. Certo, um filtro. Um filtro de osmose. Se você vai ter esse filtro ou não, aí eu acho que já depende muito do que vai caber melhor no seu bolso. Certo. Você pode comprar essa água de osmose reversa de lojas que vendem, né? Ou você pode ter esse filtro caseiro. Independente de onde você vai conseguir. Quanto custa mais ou menos? Só para a galera saber, 100 litros de filtro de água de osmose reversa para a pessoa comprar. Um filtro de osmose reversa hoje deve estar saindo, estou meio por fora. Filtro, né? Uma média. Estou meio por fora desses valores, mas eu acho que com a bomba pressurizadora e os cartuchos todos deve estar saindo por volta de R$1.000. Aí, tá. E o litro da água na loja... R$1. O pessoal costuma vender R$1,50, né? Compensa você comprar na loja, né? Se for volumes pequenos, se você tiver a paciência de ir na loja sempre com um galãozinho lá e estocar um pouquinho, acho que vale a pena sim. Tá. Né? A pessoa está lá com a sua água. O que ela precisa? Precisa de sal? A partir da água, você tem nessa água de osmose reversa, né? Aí a gente tem mixes de sal, né? Posso ver? Pode ver. Tá. Isso aqui é um sal marinho? Esse é um sal marinho formulado para Caledônia, né? Caledônia Reef, esse é o Sea Salt, desculpa. Caledônia é a marca do sal, vamos dizer assim. Legal. É o sal da Reef Flowers e todos os sais começam com Caledônia. Olha só. Tá, aí a pessoa compra o sal, compra a água e faz uma mistura. Vai fazer a mistura, né, dependendo do tipo de aquário. O pessoal que tem fishone, por exemplo, que é um aquário só de peixes, eles podem usar um pouco menos de sal, eles podem deixar a densidade um pouco mais baixa. Tem níveis de sal, de salinidade que a gente vai controlar. Então, se você quer um aquário de coral, tem os níveis adequados de salinidade. Se você quer ter um aquário só de peixe, você pode manter outros níveis de salinidade, um nível um pouquinho mais abaixo. Tá? Me tira uma dúvida, então assim, existem vários tipos de sais para vários tipos de aquário. Sais com mais minerais, com menos ou não? A Reef Flowers possui 3 tipos de sal. Né? O Caledonia Sea Salt, que ele é um sal, a gente fala que é um sal de entrada. É um sal para quem quer ter fish only ou corais softs e alguns LPS menos exigentes. Para você que vai começar a montar o seu aquário, eu recomendaria esse sal aqui. Isso aqui faz quantos litros? Esse sal aqui faz em média 185 litros. Legal, tá? legal. Vem 6,5 kg. Tá? A proporção mais ou menos é assim. Se você quer ter um aquário de corais, a gente recomenda a densidade 1.025 ou 1025 lá no refratômetro. Esse sal, 35 gramas, faz 1 litro de água.
tá? Muito legal. Nessa densidade aí, então vai render bastante. Rende muito. Rende bastante. Tá, fez a água, trabalhou a sua água, precisa fazer ciclagem igual um aquário? Igual um aquário de água doce, você vai fazer a ciclagem, vai fazer testes de amônia, nitrito e nitrato, né? Você pode usar um acelerador biológico se você quiser, não tem problema nenhum. E aí, após o aquário ciclado, aí o que eu vou recomendar? Você fazer os testes de parâmetros, que são os parâmetros essenciais para um aquário marinho, que é o KH, o cálcio e o magnésio. Tá? Então a pessoa precisa ter um kit de teste e adicionar esses nutrientes, isso eu posso chamar de nutrientes? São nutrientes estruturais do coral, você pode chamar de nutrientes sim, não tem problema. Certo, então as pessoas precisam fazer como se fosse uma fertilização, ou ela está mantendo a água estável, ou ela está regulando a água. O que é, André? Vamos pensar no plantado, por exemplo. Você precisa de nitrato fosfato que a planta vai consumir para crescer. No marinho, a ideia seria o cálcio, o KH e o magnésio são elementos estruturais para a formação do esqueleto do coral. Nossa, sensacional. Então você também tem que suplementar esses elementos. Como se fosse fertilização. Né? Sim, né? São elementos que estão presentes na água do mar em níveis estáveis sempre e que o coral vai absorver para formar o esqueleto dele. Então, e como no aquário é um ambiente fechado, esse consumo tem que ser reposto. Né? Então, senão você acaba com esses elementos e o coral de quanto em quanto tempo a pessoa precisa repor? Né? Depende, tá? Isso vai depender do seu volume. Na verdade, depende muito do seu consumo. Que nem para a planta. Quanto tempo você precisa jogar nitrato fosfato no seu aquário? Depende. Né? Nossa, então, muito legal. Não tem uma fórmula exata. Né? Agora, me diga uma coisa. Eu vejo galera falando de ciclagem de aquário marinho mais de 30 dias. A galera utiliza... Tem gente que cicla por 3 meses. Tem gente que fala que um aquário marinho amadurece com 1 ano. Isso é verdade? Assim, a ciclagem em si da parte do ciclo do nitrogênio, normalmente em até 1 mês, se você usar os aceleradores biológicos, ela acontece. Certo. O que o aquário marinho tem uma coisa assim que é muito louca, é que ele vai nascer um monte de outros animais, microcrustáceos, a gente chama de microvida, né? E ela demora um tempo mesmo para se estabilizar. E a gente fala que o aquário marinho só começa a ficar bem legal assim depois de 1 ano, que é quando as coisas começam a ficar estáveis, você já tem uma população definida de animais e você não tem tanta alteração nisso, né? O que você vai ter que fazer comumente são as trocas parciais e a reposição desses elementos. Eu acho interessante, falando um pouquinho sobre peixes, né? Eu sei que tem peixes que não pegam ração. As pessoas... E aí eu já vi gente comentando assim, é interessante você ter esse animal com o seu aquário já com 1 ano e pouquinho, porque lá vai ter microvida que ele vai se alimentar daquela microvida também, além de alimento vivo. Fala um pouquinho. Essa parte de peixes que dependem de microvida, por que a gente fala para ter um aquário estabilizado? Justamente porque depois de 1 ano você já vai ter essa população estável. Né? Você pode ter, no começo, quando você monta o aquário, você vai ver bastante desses bichos, porque você não vai ter consumo. Aqui você pode ver que tem peixes que estão sempre caçando, ciscando no fundo, né? Aí, por exemplo, a gente tem um mandarim aqui. Eu coloquei um mandarim nesse aquário com 3 meses de montado já. Cadê o mandarim? Ele tá aqui, ó, por sinal. Tá aqui em cima desse coral aqui, ele tá escondido atrás da rocha. Mas o meu aquário é bem grande. Ele tem 2 metros, ele tem uma área de caça gigante. Então, assim, essa microvida, apesar do aquário ser novo, ele já tem bastante para um peixe desse pequeno, né? Que é o único que vive exclusivamente de microvida nesse aquário. Provavelmente ele vai ser o único por muito tempo. Nossa, sensacional, cara. Todos os outros peixes, eles já comem ração. Então a disputa por essa microvida é muito menor. Né? Então esse mandarim vai conseguir sobreviver nesse aquário com pouco tempo de montado. André, para aquários menores, para aquários menores a gente já não recomenda. Então espere 1 ano, ter um aquário com tamanho adequado primeiro, né, para você poder ter um tipo de peixe desse, porque também num aquário pequeno, mesmo maturado por muito tempo, não vai conseguir ter a área suficiente para o peixe comer, tá? Então... entendi. André, esse papo é muito interessante, nós vamos tirar todas as dúvidas aqui com você. Desculpa te alugar hoje. Hoje eu vou sugar tudo de um aquarista marinho aqui, que eu vou sair fera. Vou sair daqui e vou montar um aquário marinho. Galera,
vocês vão ver conteúdo de aquário marinho no canal eventualmente, mas gente falando que entende do assunto, vocês vão ver sempre, tá bom? Então vamos lá, André, me tira uma dúvida. Eu vejo que o aquário marinho tem uma circulação gigantesca de água. Por que tem essa circulação tão grande? Bom, aí vamos voltar para aquela que você precisa para ter um aquário marinho. A gente falou do skimmer, circulação é importante. Por quê? Primeiro para os peixes, né? Os peixes, eles na área de Recife de coral ali é uma área que costuma ter bastante circulação. Então os peixes gostam dessa circulação um pouco mais forte. Tem até alguns tangues que só vão bem em aquário com circulação muito forte, que é o exemplo do Aquiles, que é um dos tangues mais difíceis. Então, vou deixar a imagem uma aqui dica, né, para quem quer ter um Aquiles é ter uma circulação forte. Outra coisa é a questão dos corais. Existem corais, principalmente aqui nesse aquário que tem as acróporas, que são corais de superfície, que eles estão toda hora ali naquelas águas agitadas da superfície, balançando bastante. Então eles precisam de uma circulação mais forte. Dependendo do coral, pode ser que ele necessite uma circulação um pouco mais fraca. Então a gente vai posicionar os corais de acordo com a necessidade deles, tanto de iluminação quanto de circulação. Tá, e me fala uma coisa, o volume de circulação de água em relação à litragem do aquário, qual é o volume ideal, mais ou menos, para a galera ter uma ideia? Para o recalque ou para as bombas de circulação? Para as bombas de circulação e depois também para o recalque. Aí eu vou te falar que depende, saber. Tá? Por quê? Dos corais? Para o coral, no começo é mais na observação visual mesmo, assim, tá? Eu não falo, coloca uma bomba X para um aquário X, por quê? À medida que os corais vão crescendo, a necessidade de circulação também vai aumentar. Porque o coral vai crescer... Vai ocupando mais espaço também. Vai ocupar mais espaço, ele vai bloquear um pouco mais a circulação. Sim. Então se você tem uma bomba aqui, né? Entendi. E o coral cresceu, o de lá não vai pegar. Então você pode ter duas bombas ou uma bomba mais forte. Então vai mudando isso daí. Olha só. Pro recalque, eu recomendo de 2 a 3 vezes o volume do aquário. Não precisa de muito mais do que isso. Não, de 2 a 3 vezes só? Sim, legal. Porque o que importa, na verdade, é a circulação da água mesmo. Então as bombas de circulação fazem... Tem gente que coloca um recalque bem forte, em vez de colocar a bomba de circulação, faz aquele sistema close loop. Aí vai do por gosto, estilo, né? É do jeito, eu tô falando do jeito do André montar um aquário. Tá? Legal. Então assim, não precisa de ter um recalque rodar tanta água no aquário, tá? Entendi. Agora, André, me fala uma outra coisa que eu percebo que a galera de aquário marinho investe muito em iluminação. Por quê? Bom, tem outro fator muito importante. Então assim, a gente falou do skimmer, que é a filtragem, a gente falou da circulação e a iluminação, tá? A iluminação é um dos pontos principais, assim, tirando o skimmer também. Acho que iluminação e skimmer são os dois mais principais do aquário, que você precisa ter de qualidade, né? Todos os corais, eles, a maioria, né? 99% dos corais que a gente vê em aquário hoje são corais que possuem zooxantelas. O que é o zooxantela? É um dinoflagilado, mas a gente fala que é uma alga, né? Fica mais fácil de entender. Porque ele é biólogo, não, ele é veterinário, né? Você é biólogo também? Sou veterinário. Veterinário, médico veterinário, então... Mano, eu quero que ele fale aqui termos para as pessoas comuns, os normais. Você não vem falar termos técnicos. Então vamos falar assim, existe uma alguinha que vive dentro do coral. Essa alga, a gente chama de simbiose. O que é a simbiose? É uma interação entre dois organismos diferentes, tá? O coral vai fornecer abrigo para a zooxantela e a zooxantela vai servir como fonte de nutrição para esse coral. Ela vai pegar a luz, ela vai fazer a fotossíntese que nem as plantas, né? E vai fornecer nutriente para esse coral. Então, para a gente conseguir ter um aquário de sucesso marinho, a gente precisa de uma iluminação de qualidade. Para a zooxantela pegar essa luz e fornecer os nutrientes para o coral poder crescer com saúde. Olha só, legal demais. E nós temos aqui no aquário, eu não posso deixar de fazer uma relação com o que eu tenho de referência, que é aquário plantado. Sim. E eu percebo que tem bastante similaridade na questão da iluminação, na questão da reposição de nutrientes. Eu acho fantástico o coral, porque o coral ele me lembra um misto de animal com vegetal. É muito engraçado isso. E eu sou fã de plantas, quem está aqui no nosso canal já sabe. Existe uma quantidade de intensidade, uma intensidade luminosa ideal para a maioria dos corais,
Ou que nem no aquário plantado ou não, André? Depende do coral, né? Tudo depende, tudo é variável no Se você me perguntar aquarismo. qualquer Muito coisa que você legal. me perguntar, eu vou falar depende, né? Muito legal. Eu não tenho nunca resposta pronta pra nada. Sim. A não ser o não. Às vezes, se você não fala depende, é não. Então vamos lá. Se você tem corais iguais a esses aqui, os seus corais são difíceis de manter, não são? Então, o que a gente vai ter assim, faixas de iluminação. Então, por exemplo, como eu disse, as acróporas elas vivem no alto do recife de coral. Então a gente sempre vai tender a posicionar as acróporas mais para cima. Sim. Né? E alguns outros corais, como os moles e os LPS, que ficam mais no fundo do mar naturalmente, a gente coloca ela embaixo, porque não precisa de tanta luz. Sim. Não que uma acrópora não vá sobreviver no fundo ou um LPS. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Tá? Às Entendi. vezes a gente pode ter alguns choques de iluminação, o coral pode sentir. Então o adequado é você sempre saber qual animal você tem ou quer ter, né? E onde colocar ele de acordo com a necessidade dele. Nossa, muito legal. E hoje em dia a galera usa muito iluminação de LED, Sim. né? Antigamente tinha tubulares. HQI. Eu sou das antigas, né? Eu comecei com a meu primeiro aquário era com lâmpada T8. T8, T5 também, o pessoal usava T5, T8? Nem tinha T5, Não, né? Era T8 e PL. É. Depois a gente mudou para HQI com T8 ainda, aqui tínica. Depois eu mudei para T5 e hoje eu uso LED. Então assim, eu já passei por todos os tipos de iluminação. Qual é a melhor? Eu diria que cada um tem as suas os prós e contras, né? Uhum. Hoje o que a gente usa mais são os LEDs. É por sensacional. Questão de custo-benefício. E tá? vocês usam azul, vermelho? Essa é uma luminária bem top, assim, também. É a Grace da Core. Aquapro? Quem traz é a Aquapro, né? Uhum. A Grace Core, ela tem uma luminária de 148 watts. Nossa, mano, essa luminária é Ela muito louca. ela tem 6 canais de iluminação. Nossa! Então, assim, ela tem o branco, tem diferentes tons de azul. Eu tô vendo um verde ali, Tem o verde, mano. que é ele tem o V, O né? V também, cara. Então, assim, reproduz quase que o sol. Sim. A vantagem do LED hoje, a maioria das luminárias de LED hoje em dia, elas são dimerizáveis. Uhum. Então você consegue Intensidade. aumentar, regular qual canal de cor você quer. Nossa. E aí você consegue fazer uma coisa mais natural, nascer do sol, um pôr do sol, e aí você vai fazendo, brincando. Com a Nossa. T5 e com a HQ não tem, você liga ou você desliga. É sensacional, sensacional mesmo. Então, um legal assim dessa luminária é que ela não ofusca o olho. Eu vi, eu tô aqui, eu não tá tô nem olhando recebendo. direto, né? Em casa. Mas... Ai, meu Deus, é bem diferente, mas aqui é fantástico. Ela não ofusca o olho, então É ela tem fantástico. um sistema de Proteção. refletor. É focado. Normalmente tem umas lentes, essa luminária é diferente, ela tem uns refletores, a luz bate e já é direcionada pro aquário e não pro seu olho, né? Nossa, fantástico, fantástico. Agora me fala uma coisa, eu vejo que existe uma composição de layout no aquário marinho. Por quê? No aquário plantado, nós também fazemos isso. Só que no aquário marinho, eu vejo que as pessoas têm alguns formatos. Eu acho que é um formato de ilha, formato de... Me explica o que é isso, como que eu componho um layout de rochas, porque as pessoas falam que tem que ter refúgio e abrigo para os corais. Me explica aí, qual que é o conceito? Primeiro depende do gosto, Certo. tá? Existem vários tipos de montagem de layout. Hoje, assim, antigamente o padrão era fazer paredões. Então você pegava lá um monte de rocha Empilhado. e aí você empilhava e colocava tudo encostado no fundo. Uhum. Qual que era a desvantagem dessa montagem? Área de zona morta. Você criava zonas mortas, né? Então você tinha que aumentar um pouquinho a circulação nessas zonas mortas. Hoje em dia o padrão está mais nessas ilhas que você comentou, né? Então esse aquário, por exemplo, tem 3 ilhas de montagem. Não, o que olha acontece? isso. Você cria um aspecto mais clean. Sim. Não fica aquele amontoado de rochas. Você faz alguns platôs, hoje em dia a gente tem tendência a fazer platôs. Para quê? Para colocar os corais e dependendo da exigência do coral a gente vai subindo ou descendo ele. E são rochas naturais aqui também Aqui ou são não? rochas naturais. Legal. O tipo de rocha, acho que vai do gosto também. Tem rochas que são maiores, mais compactas. Aí vai, assim, eu sempre falo, se for quanto mais porosa, melhor, né? Que é pra gente, aquela questão da mídia biológica. Entendi. Né?
Então dentro, na rocha, cria-se microvida, cria-se bactérias também. Vai servir como área de fixação. Entendi, na filtragem então, biológica. Se ela for mais porosa, você melhor. vai ter mais área de fixação. Agora, a gente falou sobre skimmer, falamos sobre iluminação, falamos sobre aquário, falamos sobre produtos, falamos sobre sal, falamos sobre circulação, que nem o André falou. Substrato. Antigamente existia aragonita, que era uma concha que ainda é usada bastante. Né? A aragonita é um cascalho natural, que o pessoal, acho que assim, praticamente todos os aquários hoje são montados com aragonita. A Reflowers trouxe o Pearl White Sand, que é um cascalho à base de carbonato de cálcio com aragonita, só que é um cascalho... muito top, ele é 100% carbonato de cálcio, né? Ele é um carbonato de cálcio puro. Qual que é a função do substrato? Tamponar o aquário? Ele ajuda a tamponar o pH do aquário. Qual que é o pH de um aquário marinho ideal? Entre 8.2 e 8.4, que a gente mantém normalmente. Tá, me fala do substrato. Segue o mesmo princípio do aquário de ciclo africano. Por que você vai montar um aquário de ciclo africano com a base de carbonato de cálcio? Para você ajudar a tamponar o pH, né? Manter o pH estável. Existem algumas montagens aí, para o pessoal mais avançado, que quem tem aquário exclusivamente de acrópolis, que preza pelaquela circulação bem forte, de montar aquário a gente chama de belly bottom, que é aquário sem substrato, né? Para justamente a circulação forte não ficar revirando esse substrato toda hora e fica mais fácil de você limpar o aquário também. Mas aí acho que é mais para os aquaristas experientes. No padrão mesmo a gente vai montar aquários com substratos à base de carbonato de cálcio. Então, assim, se a pessoa quiser o substrato, a Reflowers tem. Tem substrato, tem o sal, tem todos os suplementos, tem todos os produtos para você poder montar o aquário. Esse aquário é exclusivamente Reflowers. Existem outros jeitos, existem outros métodos, que eu falei. Sim. Aqui a gente optou por usar exclusivamente produtos da Reflowers. O lojista que está assistindo esse vídeo, ou o aquarista que quiser ter os produtos Reflowers, como que ele faz? Ele chama o lojista e o lojista entra em contato? Entra em contato com a gente pelo e-mail, certo. Né? Qual que é o e-mail? @rifpoint.com.br. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram também, o @rifpoint. Tem o Facebook também, rifpointbr. E tem o telefone que é 11 3562 1873. Tá, 11 3562 1873, tá? Beleza. Liga aqui. Às vezes liga alguém querendo saber se tem algum lojista próximo da cidade dela, a gente vai indicar. Sempre tentar indicar aí o lojista mais próximo. Mas lembrando que vocês atendem lojistas. Apenas lojas. Só vendem para lojas. Você até pode ligar, mas para que você conheça uma loja mais próxima de você que venda os produtos da Reflowers. Galera, e André, esse vídeo está muito instrutivo para mim. Eu tô conversando com você aqui e lembrando do meu aquário que tá lá e vendo o que eu tenho que fazer. André, me fala aqui, em relação à altura do substrato. Em aquário plantado, eu gosto de aquário com substrato de médio para um pouco mais alto, para a área de fixação das raízes, né? E também eu acredito que ali cria-se uma zona de bactérias e tal, né? Isso, eu acho que é importante. Me fala o que o André prefere. Bom, eu já tive aquário com aquele sistema Jalbert, né, com placa de fundo, substrato alto. Hoje em dia, a gente não usa mais desse jeito. A gente faz camada 5, 6 centímetros de substrato, mais estético do que prezando a área de fixação. Mas tendo uma área razoável também de fixação, né? Como eu falei, dá para você montar um aquário sem substrato? Dá, mas é para um aquarista mais experiente. Se você quer começar agora, 5, 6 centímetros para mim já é o ideal, tá? Com rocha, quantidade de rocha adequada e com alimentação assim não tão exagerada, né? Falando em alimentação, que eu até esqueci, eu tô tão empolgado com o aquário marinho aqui. O André deu esse gancho, eu vou aproveitar. André, qual é a forma ideal de se alimentar os animais? Quantas vezes ao dia? Usa alimento vivo, não usa? O que você, André, faz? Aqui, eu vou dar esse exemplo desse aquário. A gente acaba até dando mais do que o necessário, porque eu tenho antias. Tem o quê? Tem um cardume de antias, é uma família de peixes. Esses cordilheiros. Esses rosinhas aqui. Nossa, é lindo demais, mano.
As ântias são peixes que no mar, elas comem o dia inteiro, elas ficam paradas ali na coluna d'água e comendo, Sim. comendo, comendo. Então aqui a gente joga bastante comida durante várias vezes do dia. Então, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia a gente dá. Num aquário sem ântias, com peixes que comem a ração normal, acho que 1 ou 2 vezes já é o suficiente. Entendi. Tá? E alimento vivo você oferece ou não? Eu não tenho muito costume de dar alimento vivo, Por eu quê? prefiro os desidratados, assim. Medo de trazer doença com a Minha experiência não é muito boa com alimento vivo, né? A Entendi. gente, às vezes, por falta de opção do peixe não estar comendo nada, a gente dá um alimento vivo porque é mais melhor do que certeza, nada. né? Melhor do que nada. Só que eu sempre prefiro das industrializadas. É isso mesmo. O que eu acho que é bom assim, no marinho é você usar muito alimento fresco, tá? Então camarão picado. André, eu vi você oferecendo vegetais. Tem Me alguns fala. peixes que são os tangues, né? São peixes que são algueiros. Então, assim, o que a gente costuma oferecer bastante? É a alga nori, que é aquela alga do temaki, né? A gente compra que alga, beleza, bom demais. compra alga sem tempero, né? Aham. Tem umas que já vem com tempero, compra sem tempero. A gente coloca num clipezinho de verdura e coloca aqui e os peixes vão comer. Bem legal. Nossa, sensacional, sensacional. Você tem alguma dica para quem está querendo, além dessas que você passou, alguma observação que você queira deixar aqui para a pessoa que tem que quer ter um aquário marinho? O que ela pode fazer o pulo do gato? Alguma dica especial do André nesses anos de experiência? Estuda. Estuda bastante. E vale a Estuda pena. bastante e tenha paciência, né? Acho que o aquário, a base do aquarismo é você ter paciência, é não dar passos maiores do que o aquário consegue dar, né? E a gente tem que respeitar o tempo do aquário. E assim, acho que o estudo é mais importante, é você saber fazer um teste, saber interpretar. A partir do resultado, você saber o que aconteceu e quais ações tem que tomar, se está tudo bem ou se não está. Então, assim, e isso tudo vem com o estudo, né? Nossa, sensacional. Então, O caminho é esse: estudo, dedicação, e você vai ter sucesso. Eu espero ter sucesso com todas as dicas do André aqui da Reef Point, né? E galera, vocês vão ter novidades aí, tá bom? Ô, André, muito obrigado. Obrigado. Vocês vão ver muito Reef Flowers aqui no nosso canal, tá bom, galera? Um abraço para vocês, André, brigadão. Valeu, cara. Cuidem bem dos seus peixes, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.